Começamos mais um Talk Friday! Obrigado você, meu irmão, que tá aqui essa noite, ou essa manhã, ou essa tarde, tanto faz uma gravação, né? Meu nome é Estevão Castro, salve Maria! Boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz. E antes da gente continuar esse processo, por favor, você que está aqui, já curte, já comenta, já compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Nosso canal Talk Friday, não perde isso, por favor. Nosso Instagram também, começa a seguir, beleza? Cara, a gente está crescendo, agradecer o engajamento que a gente está recebendo, tanto no nosso Instagram, quanto também no YouTube. Sim. Estamos crescendo bastante. Muito bom. Mas ainda não chegamos na meta de 1000 inscritos, gente. Então, nos ajude, por favor. Se você não está inscrito, coloca aqui no botão de inscrever, né? Também se inscreva no canal do Tom de Amor. Aqui estamos aqui dentro da comunidade Tom de Amor, né? Participando. O nosso chefe está aqui com a gente. Então, se inscreva tanto no Talk Friday como no Tom de Amor. Você ajuda a gente a fazer, continuar esse trabalho de evangelização. Tudo bem? Hoje... Não esquece disso e compartilha, beleza? Sim. Valeu. E hoje? Hoje vai ter fight. É hoje. Hoje é dia de fight. Gosta de UFC? Gosta de MMA? Já tem política. Cara, já tem polêmica agora. Nesse momento que gosta de UFC? Gosta? Cara, hoje tem dois caras que bate muito, hein? Será que... Vai arrebenta. Mas a gente vai falar de fé aqui também, né? É quase São Miguel, cara. Pisa na cabeça sem dó nem piedade. Arte marcial pra isso, irmão. Amém. Mas quem são, então? Vamos lá, posso falar? Posso falar? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Nosso primeiro convidado, cara, é fluminense. Eu sou flamenguista. Cara, não, é quem nasce do Rio de Janeiro, cara, fica quieto. Mas ele também é fluminense. Por Também incrível que pareça. É um cara, da cidade do norte do estado do Rio, chamada Bom Jesus, nome sugestivo já para quem ele é, de Itabapoana. Lindo nome. Filho da senhora Sandra, do senhor José Manuel, marido da doutora Ana Gabriela. Pai, conta o time aí. Pai do Augusto, Tomás, Maria Letícia, José Gabriel e do Rafael. Cara, e outros ainda que estão por vir em nome de Jesus. Um time de futsal. Um time, cara, fácil. Formado em História pela Universidade Federal de Viçosa e faixa marrom pela Escola de Karatê do Pináculo. Se eu falei errado, depois ele me corrige. Da Pináculo, é. Beleza? Palestrante sobre educação e defesa da vida, professor há 14 anos no ensino médio e fundamental e atualmente dá aulas no Colégio Mater Puríssima, aqui de São José dos Campos. Colégio que já trouxemos aqui, que já falamos sobre isso e que o Estevão vai colocar aqui em cima aqui para você depois buscar esse Talk Friday. Beleza? Esse é o nosso primeiro convidado. Do lado do canto azul. Esse é o nosso primeiro convidado. Já no canto azul também, porque não é vermelho, aqui é tudo azul. Vai ter porrada aqui? Cara, não sei, irmão. Já no outro canto azul também, aqui, nós temos o nosso segundo convidado, meu amigo. Vamos lá. É natural de São José dos Campos. Esse cara é gente boa, hein? Vou ter que torcer por ele, desculpa. São José dos Campos, perdi a pauta. Filho de senhora Maria Aparecida e do saudoso senhor Neuvaldo, marido de Tatiana. Pai, vamos lá também, a galera, hein? Eduardo, Guilherme do Rafael. Formado em Pedagogia e Educação Física, é faixa preta segundo Dan e integrante da Seleção Brasileira de Judô, na categoria Kata. Você vai saber o que é isso, porque no café já rolou uma discussão, uma visão sobre isso. Só detalhe que a gente já tá nível de seleção brasileira. Assim. Cara, desculpa, irmão. Desculpa aí, né? Os convidados que eu trago Curte top, aí, né? irmão. Perde tempo não. Perde tempo não. Tá? Catar, onde já foi campeão dos Jogos Regionais, Jogos Abertos, Paulista, Pan-Americano, Sul-Americano e há poucos dias foi vice-campeão do Sul-Americano disputado na Argentina. Também é professor há 25 anos, cara, que não, parece que ele tem 25 anos, na verdade, do ensino infantil e fundamental, atualmente dando aulas no Colégio Salesiano Instituto São José, meu brother, meu parça de sala de aula. E conheceu hoje. Isso. E me conheceu. Vamos lá então. Falamos de quem? Quem são os dois mestres? Estamos falando aqui do Fabiano Barros e do Jaime Dutra. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui essa noite, né? Muito prazer aqui em recebê-los nesse tema, né? O pessoal deve estar achando estranho. O que esse povo fala de artes marciais e fé? Mas vocês tomem como bons católicos que vão estar aqui explicando isso pra gente. Mas agradecer a presença de vocês essa noite. Jaime, Fabiano, muito obrigado, viu? Muito obrigado, de verdade. Ó, cara, foi a apresentação mais longa que eu já fiz em toda a história do Talk Friday.
que ela é curta, mas isso aqui foi longo. Cara, e muito obrigado. É muito bom ter mestres aqui, pessoas que... E aí mestres em todas as categorias, né? Desde arte marcial a professores, educadores, aqueles que entendem todo esse processo. E, cara, a casa é de vocês, por favor, falem, comentem o que vocês querem comentar agora nessa abertura, se apresentem aí, como nós já falamos aqui, mas fiquem à vontade. Acho que até para soltar esses dois aqui, eu podia falar também, né? Fabiano, o Jaime, né? Falando por quê? Né? Artes marciais entrou na tua vida. Boa, já começar com a pergunta. Por quê? Temos um karateca e um judoca aqui? Conta um pouquinho pra gente. Vontade. Aí pronto, começou essa coisa de arte marcial. Essa coisa a gente vai estudando na luta. Vai, vamos lá, fala aí. Isso já é um princípio Já da é arte marcial. Muito bem, Boa. muito bem, muito Então, bem. Bom, eu faço judô desde sempre, eu acho, desde muito pequeno. Comecei nos anos 80 por conta de Karate Kid. Karate Kid. Assisti Karate Kid, eu quero fazer, achei muito legal. Só que não tinha na época Karatê, eu não achava em lugar nenhum. E aí eu passei num lugar, tava tendo um monte de gente de kimono, eu falei, pô, ele é Karatê. Aí eu fui ver, era judô, mas tava de kimono, tá valendo. Aí eu entrei, gostei e não saí mais. Aí comecei a fazer e competir. 1984, primeiro Karate Kid. Então, tá vendo? Até chegar na TV aberta, né? Porque na época só tinha TV aberta. Então, do cinema pra TV, eu fui assistir em 86, Demorava, 88. Né? Locadora, foi quando eu irmão. entrei no judô. Pegava a locadora. E desde então, continuou no judô? Então, não saí mais, comecei a competir, fui graduando, competindo, aí depois consegui fazer faculdade por conta do judô, né? Virei professor por conta do judô, custeou todos os meus estudos, até hoje custeia bastante coisa da minha vida e sempre foi meu cartão de visita para entrar. Hoje eu trabalho também com educação física, mas sempre nos colégios que eu sempre entrei primeiro com judô e depois virei professor de educação física. Então, legal. No colégio o pessoal Cara, história conhece como interessante, né? Viver disso hoje no Brasil é uma coisa interessante, cara. Interessante. Muito bom saber. E você, Jaime, como é que Mestre? foi? Também desde criança? Conta pra gente. Mais ou menos. Você aproxima um pouco. Isso, Perdão. valeu. Eu sempre gostei de arte marcial desde a infância. Eu cheguei a fazer karatê na infância. Depois, com uns 14 anos, eu comecei a fazer judô também. Aí eu quebrei a clavícula e não segui. Aí eu fui fazer faculdade de História, né, na Universidade Federal de Viçosa. E lá tinha uma equipe de judô que eles treinavam todos os dias. Né? Todo dia era a hora do almoço, ali de mais ou menos 10 para meio-dia até 1h. Era o momento que dava para pegar várias pessoas de vários horários da faculdade. Né? E ali eu treinei intensamente o judô por 1 ano e meio, 2 anos. Cheguei a ter uma bolsa alimentação pelo judô. Acabei não competindo, mas treinava de um certo modo a nível de competição. Cheguei à faixa amarela, mas depois comecei a me dedicar a outras coisas, não segui à frente. E isso, né, 2006, 2007. E aí segui, comecei a trabalhar, dar aula de história, me formei, dava aula no colégio católico da minha cidade, mas não me envolvia mais com artes marciais. E quando, né, eu tive o Augusto, meu filho mais velho, fez 4 anos, 5, eu comecei a procurar alguma arte marcial para ele se desenvolver, estava com dificuldade de fortalecimento das pernas. E quando a gente foi morar em Poços de Caldas, né, em 2019 isso. Bela cidade. Muito boa. Caramba, recente então. E aí, quando ele foi morar lá, a gente achou uma academia boa, assim, tinha um bom professor, e ele colocou proposta de judô para os pais, né? E aí eu comecei a participar, voltei, e eu lembrava eu lembrava os golpes todos da época que eu treinava na faculdade, e segui. Só que aconteceu alguns problemas lá em Poços de Caldas, não pude continuar. Só que de Poços de Caldas, eu tinha que fazer uma disciplina de uma pós-graduação que eu estava fazendo na USP, não, a disciplina era na USP. Eu morei 3, 4 meses em São Paulo. E eu lembro que por volta de 2017 eu conheci o Sensei Corisco, que é o meu professor de karatê, num evento de educação com o Carlos Nadalim, que era um evento lá de criança, e estava lá ele com a mesma roupa aqui que eu vim nesse Talk Feed, nesse podcast. Ele estava lá e eu conversei com um grande aluno dele, meu amigo pessoal, compadre, professor Vitor Los Causos, que hoje é faixa preta também de karatê. E ele mostrou, o objetivo do trabalho do Sensei Corisco não era um trabalho só de arte marcial,
mas um trabalho de formação humana, de trazer não só a questão da disciplina, mas também a consciência do que faz e como que o karatê é importante para isso. Mas na época eu morava em Bom Jesus, então não tinha como ter acesso a esse professor e o modo como ele ministrava a arte. Então, quando eu estava em Poços de Caldas, eu lembrei desse professor, liguei para o Vitor, peguei o contato dele, e aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu acabei trocando o judô pelo karatê por conta do professor, que eu queria algo que realmente fizesse mais sentido no que eu estava buscando. Então, ter um professor católico que está colocando o karatê a serviço daquilo que a igreja nos pede, aquilo ali me chamou muito a atenção. Que legal, cara. Então, comecei o karatê ali de verdade, né? Com 2019, 34 anos, né? 34 para 35 anos. E então eu conheci ali, vi aquilo, como que aquilo realmente me ajudou, começou a me trazer de fato um conhecimento melhor do que sejam as virtudes, a experiência das virtudes. E eu senti naquilo um chamado para o apostolado. Realmente me dedicar ao karatê não só como uma atividade física, mas como uma atividade de que as pessoas possam conhecer a verdade por meio do karatê. Que legal, cara. Então, que coisa bonita, né? Aí eu senti e, enfim, aí eu saí de São Paulo e como que eu ia continuar? O Sensei Corisco me deu a ideia de formar uma turma na minha cidade natal, lá em Bom Jesus de Itabapuana. Voltei lá para o interior do Rio, 40 mil habitantes, uma cidade pequena. E ele foi várias vezes lá e eu juntei os amigos que eu tinha que estudavam comigo, foram alunos no colégio, foram alunos em cursos de filosofia que eu dei, em palestras sobre defesa da vida. Eu criei um grupo de amigos, né, de alunos e que se tornaram amigos. E a gente começou a treinar karatê junto lá na minha cidade. E o Sensei Corisco ia periodicamente, 1 mês, 2 meses lá. E a gente foi fortalecendo esse grupo, da onde eu fui tendo a experiência de dar aula de karatê para eles, né? Eu aprendi primeiro e ia lá, treinava junto com eles. E a partir dessa experiência, quando eu me mudei para São José dos Campos, o pessoal do Colégio Mater Puríssimo me chamou para dar aula de história, e sabendo também que eu estava me dedicando ao karatê, pensou, você não pode fazer uma experiência? Então eu comecei a dar aula no colégio, eu era faixa verde ainda. Caramba! Então, durante o colégio que eu fui me graduando também, e até isso me ajudou, essa responsabilidade, né? Me deu muito mais ânimo e força para continuar. Então, a minha história um pouquinho do karatê é essa. Que fantástico, cara. Que Fantástico. Legal, que legal. E só um detalhe, o único de cabelo branco aqui é o mais novo. Então, não é, cara? Maravilha. Cara, que legal. É interessante. É legal ouvir, porque assim, a tua história começa como professor de uma escola católica já lá no Rio, né, cara? Isso que eu achei interessante também, pra caramba. Né? Não é agora aqui, né? Foi lá, você já se formou em História e já começou a dar aula em escola católica. Na verdade, sim, eu formei em História em 2009, aí eu fui fazer um mestrado em Ciência Política, mas era um período que eu estava me convertendo, estava afastado da igreja, e a relação de você buscar a verdade na igreja, buscar a verdade com os professores que eu estava tendo, e você vê toda a ideologia muitas vezes na universidade. Ainda mais aula de história. Tem uma coisa que era pior que a ideologia, era a mediocridade da pessoa buscar ter um currículo, mas não se preocupar que aquele currículo tenha substância. Então, era muito comum o cara pegar um artigo dele, mudava 3, 4 vírgulas, algumas palavras, mudava o título e ele publicava de novo. Ainda mais aula de história, né? Para aumentar. Então, aquilo assim, foi desanimando realmente de seguir no meio acadêmico. Assim, não o aspecto ideológico por um lado, mas também esse aspecto. E aí eu falei, não, eu quero viver verdadeiramente o que eu estou buscando. Então, voltei para minha cidade, aí apareceu a oportunidade de dar aula nesse colégio, mas, enfim, aí foi um furacão de coisas que aconteceu. O link que eu queria fazer é bem interessante, porque o karatê também entrou pela mesma via, né? Porque o karatê começou a dar aula também por causa da aula de história em escola católica. Aí acabou você fazendo karatê, porque é a mesma busca que você tinha dos valores, da verdade, sim, da igreja. Aí você encontrou esse professor que tinha essa visão também, sim, que não era só uma arte em si. Sim, mas na época que eu comecei o karatê, na verdade eu não estava mais nessa escola católica. Mas os valores estavam aí. Sim. Sim, né? É isso. É o que eu estava até explicando outro dia para os alunos, né? Por exemplo, a importância da gente buscar ter um ideal.
Então, você tem ideal, eu quero ser santo, quero ser sábio. E as coisas que vai surgindo na sua vida, você coloca dentro desse ideal. Então, isso daqui vai me ajudar a conquistar meu ideal. Então, coloco. Então, eu digo, o Karatê não é o fim último da minha vida, mas é um fim intermediário que eu achei que me ajudou, e espero me ajudar ainda mais, e eu ajudar os outros dentro desse ideal da vida cristã. Show. E tem um ponto interessante até gente, só para explicar, né? O Fabiano que está aqui, ele é também um meu compadre, né? A gente é amigo de frequentar a casa dele, frequentando a minha casa, né? Então, se eu chamar ele de compadre aqui, vocês vão entender, tá bom? Já notou que Talk Feeder tem muito disso. Ele traz pra caramba compadre, primo, sobrinho. Cara, é impressionante. Desse jeito mesmo. É impressionante. Tio, verdade. Mas tem um ponto que a gente nunca conversou, então vai ser uma coisa inédita, eu vou descobrir aqui no Talk Feeder, né? É realmente questão disso, né? Porque assim, você vai estar contando aqui pra gente, né? Você não tem uma vivência católica desde a infância, né? Você se tornou católico, principalmente através do seu matrimônio, né? Mas o que na arte marcial do judô isso contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e que você hoje pode ver que até para o espiritual pode ter acontecido? O que tem na disciplina, no judô, que isso contribui? Bom, acho melhor eu começar da parte do pouco tempo católico, né? Acho que é mais fácil para conseguir contextualizar. Eu venho de berço protestante. Minha família inteira, antes de eu casar, né? Família, pai, mãe, todo mundo protestante. E minha mãe me batizou na igreja católica quando nasci e depois ela virou protestante. Que graça, é a tradição, é o costume. Então eu cresci na igreja protestante a vida toda, infância, juventude. E quando eu conheci minha esposa, a Tatiana, ela era líder de célula da Paróquia Espírito Santo. E aí... Rede Jovem. E aí eu ia pro culto, ela ia pra missa, e começou a ficar meio estranho, eu queria estar mais tempo com ela. Um dia eu falei, posso ir na missa com você? Ela nunca me convidou, deixou meu espaço ali, e eu fui. E aí, só que eu sou, assim, eu gosto de entender o que está acontecendo, sabe? Gosto de saber o que tem por trás, por que isso. E eu comecei a perguntar para ela, por que o padre faz isso? Já que eu estava lá, né? E aí ela começou, todo domingo de novo. Aí eu fui, acho que quase um mês, todo domingo com ela, e aí eu comecei a questionar muita coisa da igreja. Ela falou assim, faz o seguinte, vou te matricular na catequese. E aí lá você tira suas dúvidas. E aí ela me matriculou e ela ia comigo de manhã, lá todo sábado. Muitas das coisas que falavam lá, eu falei, mas isso eu já sei. Eu falava, não é isso que eu quero saber. Eu queria saber algumas coisas e infelizmente a pessoa que estava lá não estava muito preparada para falar as coisas que eu queria saber. E aí um dia ela foi se confessar lá na Sagrada Família, o padre Silvio, estava lá, Silvio César, e aí ela falou para ele, poxa, o senhor não pode fazer um acompanhamento de namoro para a gente pensa em casar, tal. Ele falou, posso. E aí eu contei minha história para ele e ele falou assim, faz o seguinte, faz a catequese comigo então. Eu vou fazer com você. Então eu ia lá toda semana. Ponto para o padre Silvio. E eu tirava todas as dúvidas possíveis de tudo sobre a Igreja Católica. E ele ia me falando abertamente, sim. Aí um dia eu cheguei e falei para ele assim, eu me sinto constrangido de estar na missa e não poder comungar. Porque eu entendo a importância de tudo que acontece. E ele falou para mim assim, a partir de hoje você pode, então. O que você está me falando aqui, de toda essa experiência que a gente teve, a gente ficou meses juntos, ele falou, eu autorizo você a fazer a primeira comunhão diante disso. Porque eu falei assim, eu fico com vergonha. A minha noiva, namorada, vai lá, acho que era noiva já, e eu fico ali, poxa, eu queria tanto participar. E aí ele falou assim, só que então você vai ter que se confessar. Eu falei, opa, mas como é que eu faço isso? Aí ele, vamos lá. Aí eu fiz uma confissão ali, ele falou, é isso, tal. Hoje você pode ir, se você quiser, lá na Maria Imaculada tem missa, 5 horas, você pode sair daqui para lá. E aí eu liguei para Tati, nós fomos, e era aniversário dela nesse dia, 13 de novembro. Então foi até um presente assim para ela, assim, foi muito legal. Só que mesmo assim, eu precisava mais, né? É muito pouco tempo.
Então eu precisava entender mais e fui indo, e o Estevão me ajudou bastante nisso. Sempre que eu ia na casa dele, ele comentava algumas coisas, e aí o Estevão me levou me apresentou o Opus Dei para fazer direção espiritual lá. E aí um dia eu falei, eu vou num retiro. Me inscrevi no retiro sem falar com ninguém, nem minha esposa não sabia, ela descobriu 3 dias antes de eu ir pro retiro. Falei, eu vou. Aí cheguei lá, até o pessoal falou, quem que te convidou? Eu falei, não, ninguém. Eu me inscrevi, quero aprender. Retiro da Opus. Opus Dei. É um retiro de silêncio. E lá nesse retiro, imagina, e aí lá, Não imagino não, irmão. lá nesse retiro, aconteceu uma coisa que eu sempre falei, assim, poxa, tem muito caso de protestante que vira católico, mas do mesmo jeito que tem aqueles católicos que viram protestante, ele dizia que era católico e virou protestante, não frequentava, não fazia os sacramentos, nada, mas por tradição falava que era católico. E protestante também tem bastante, então eu falava assim, eu queria ver alguém que fosse top da igreja protestante e se converteu. Isso que eu queria ver. E aí lá no Opus Dei me apresentaram o Scott Hahn, né? E aí É uma boa via, né? Você pede o top. E aí para você ver como Deus foi me guiando, né? E aí eu li o livro Todos os Caminhos Levam a Roma. E teve uma frase lá que me impactou profundamente, que ele fala assim: as pessoas, não é que elas não gostam da Igreja Católica, elas não gostam do que elas pensam que é a Igreja Católica. Então, conforme eu fui estudando e conhecendo, eu falei, faz todo sentido, né? Então, aí que eu entrei assim de cabeça assim na minha conversão mesmo, de entender, de saber o porquê, de querer me santificar, de querer buscar as coisas do alto, né? E a chavinha mudou ali. E tudo E começou... o judô? Isso. Não, mas só um ponto para emendar isso aí. Tudo começou com a mãe que decidiu antes batizar. Ué. Porque Tradição ou não, culturalmente ou não, é um batismo. é um batismo. É o batismo. Válido e Válido. E você ganha as graças infusas do batismo lá, que fez ele. Demorou? Demorou. Né? A Tati Ganha os dons todos. ajudou, né? O sacramento do matrimônio, que também você contraiu, né? Crisma. Eu não gosto da palavra contraiu, mas é a palavra certa. Não é que eu não gosto, é que eu dou risada, é interessante. Contraiu o casamento? Mas, então, todos esses sacramentos que recebeu foi a graça disso, né? Verdade. E o judô? E o judô? Né? Você ouviu o patrão ali? O judô, ele me ajudou muito nisso, no buscar coisas corretas, ser centrado, Disciplina, né? disciplinado, resiliente, né? O judô ele vem do Bushido, assim como o karatê, né? Que é o código do samurai. Então tem a questão de honra, de respeito, né? Isso me fez me aproximou muito da igreja, né? Porque a igreja é isso, né? É você tá ali dia a dia batalhando, cai, levanta, cai, Nosso levanta, caminho de santificação. e vamos lá, né? Então, para mim é questão de disciplina, de ordem, de hierarquia. Poxa, eu encontro tudo isso na igreja. Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto que eu queria levantar agora, a gente conversando aqui. Tem um ponto que eu acho extremamente importante da arte marcial. Isso eu aprendi quando fiz, né, na minha época. Eu sou o único que não fez aqui, tá, gente? Só pra falar. Até o mineiro fez arte marcial aqui. Vamos lá. Fala baixinho aqui. É só olhar que você percebe. Sacanagem, isso é maldade. Hein? Mas assim, uma coisa que eu aprendi, cara, e eu carrego isso comigo, e eu acho fantástico porque é o ponto que Deus mudou em mim no momento em que eu decidi aceitar a conversão, entende? É o ponto que Deus mudou em mim. Que foi, cara, hierarquia. Entender a ordem da hierarquia. Aquele que manda, aquele que obedece. Existe esse grau dentro da igreja, e é interessante que isso na arte marcial você aprende isso. E é tão natural, né, cara, esse respeito, desde o tatame, desde o centro, desde o kimono, desde o se vestir, desde o se preparar para aquilo. É fantástico você entender isso. E hoje, o quanto os jovens necessitam do entendimento da hierarquia. Porque hoje a hierarquia parece uma ofensa, né? Então, muita gente não está debaixo da igreja porque não quer obedecer.
não quer obedecer o padre, não quer obedecer a Deus, não quer obedecer a mãe, aí falta respeito, não sabe? Dentro do casamento, tem casamentos acabando porque não entendem que existe uma hierarquia também dentro dele, e é um processo, e é interessante que não é uma obediência ditatorial, mas é uma obediência natural, né? Criada por Deus, literalmente, que você que é um dom. E como é que é isso para vocês? E aí eu jogo a bola, né? Que vocês são professores de arte marcial, né? E dão aula em escola. Você dá aula na Mater Puríssima e você hoje no Instituto São José. Ambos escolas católicas. Claro, aí cada um com o seu grau ali, não é essa questão. Mas assim, como é que é isso dentro da aula? Sabe, para os alunos. Qual é a diferença de um aluno, por exemplo, lá de 25 anos dando aula, 14 anos dando aula, né? De alunos de 10 anos atrás... Porque a faixa etária que eles pegam é fundamental, não é isso? Então são crianças, né? E para agora, sabe? Para as crianças de agora, como é que é isso? Como é que vocês lidam com essa questão de hierarquia, de ensinar, de fazer a criança obedecer e tudo mais? Boa. Acho que a criança, ela percebe muito fácil a autoridade, quando essa autoridade existe. Muitas vezes, o que acontece hoje em dia, a nossa geração pai de pet... É que, por que eles querem ter um cachorro, um gato? Porque eles não querem ter responsabilidade. Não querem ter responsabilidade porque não tem autoridade. Então, quando você busca ter uma autoridade, e você tem de fato essa autoridade, a criança percebe. E ela percebe e ela gosta disso, porque a autoridade dá uma segurança para a criança que ela sabe, esse cara, ele está comigo. Esse cara me defende. Esse cara é capaz de lutar por mim, é capaz de morrer por mim. Então, quando ela percebe essa autoridade, ela quer ficar perto dessa autoridade. É que nem nós, né? Eu pego a minha experiência, por exemplo, que também é um tempo que, né, de fato, posso falar que eu sou católico há uns 15 anos. Quando eu voltei para a igreja, né, fui batizado, igreja católica, fiz os sacramentos, mas... prestes ali a entrar na universidade, eu fui perdendo a fé, né, por conta de um namoro e depois dentro da faculdade, vida universitária, mas eu retornei. Então, quando a gente, por exemplo, eu percebo que eu vivia uma crise de ansiedade e uma crise de um pouco de desespero, que nunca me ficava satisfeito com nada, e quando eu lembro mais ou menos nessa época, quando eu comecei a estudar com o professor Olavo de Carvalho, ouvi o padre Paulo Ricardo no primeiro curso que ele dava no site dele, que era muito caseiro, que tinha uns cursos lá, doenças espirituais, um bem antigão. Tudo MP3. Esse mesmo, né? Eu ficava ouvindo no ônibus que viajava. E quando uma vez eu falei, caramba, eu percebi, Deus me ama. Aquilo ali mexeu, eu falei, caramba, eu me senti bem, porque eu sei que alguém me ama, ou seja, eu aprendi a dar autoridade a Deus. Porque antes eu era meu próprio Deus. Eu fazia o que eu queria, com o que eu queria, eu pensava o que eu queria, eu podia fazer o que eu quisesse. Só que aquilo ali me angustiava, porque não tinha autoridade nenhuma. Mas quando eu percebi que, obedecendo às leis de Deus, amando a Deus e percebendo essa autoridade dele, eu me sentia seguro. E aquilo ali, pronto, parece que foi uma psicoterapia fantástica, né? Então, do mesmo modo que a gente sente essa segurança quando está próximo de Deus, um aluno ele sente segurança quando vê alguém que está presente naquilo que faz. Então, a arte marcial, ela tem esse aspecto positivo que não dá para você ficar elocubrando muitas coisas, falando que nem um papagaio, isso, até sobre virtude. Tem muita gente hoje que às vezes vai falar sobre virtude, mas você vê que ele fala, né? Fala às vezes até bem, mas quando você convive dia a dia ele não tem. Na arte marcial não dá para ter essa contradição, não dá para falar, olha, vamos lá correr, né? Agora, olha, vou dar uma aula para vocês, hoje eu vou dar um treino pesado. Não faz sentido eu ser um cara mole, dar um treino pesado, porque o aluno vai ver, poxa, daqui um mês ou daqui uma semana ele não vai querer ter aula comigo, porque sabe que o professor não aguenta o que ele está aguentando. Às vezes pode ser por uma condição física, pela idade, é uma coisa, mas às vezes ele percebe o que é falso e o que é verdadeiro no que o professor está ensinando. Então, o professor, na arte marcial, eu vou lutar, eu não posso distrair. Se eu distrair, eu perco. Então, eu começo a lutar para ter uma presença no que eu estou fazendo. Só que aí que eu acho que é um dos grandes achados do Sensei Kurisu, que ele fala assim, olha, mas não é só isso.
Por exemplo, você está presente na hora que você amarra o seu cadarço? Por que o cadarço das pessoas geralmente estão desamarrando? Porque ela amarra de qualquer jeito. O cara chega, você vê, né, alunos em vários colégios, o menino está indo mal na matéria. Aí chega o menino dentro de sala todo descabelado. Mas, lógico, ele nunca vai melhorar, porque ele não começa a ter uma atenção nas coisas mais básicas dele, na higiene, no corte de cabelo, né? Hoje a geração do cabelo pintado, olha. Então, é um efeito, lógico, não é a causa, mas você vê que... Mas você também, por esses pequenos efeitos, né? Cortar o cabelo, arrumar o cabelo, amarrar bem, colocar bem a sua roupa, aí... Na arte marcial, não, saber colocar o kimono, saber guardar o kimono. Levar o kimono. Uma série de coisas pequenas que ele vai aprendendo a estar presente. Aí na hora que a professora vai explicar, ele vai estar mais presente, porque ele está treinando isso na arte marcial. Ele começa a treinar isso em casa. Na hora de escovar o dente, não de qualquer jeito, mas saber escovar. Não, terminei, concluí o meu dente, concluí o meu cadarço, concluí a minha roupa. Pronto, estou pronto agora para começar a estudar. Tem até Fica à vontade. Tem até um caso assim, que eu uso bastante no colégio. Eu não permito que faça aula sem uniforme de judô, sem um judogi, né? E aí eu explico para os pais isso, porque a criançada depende da família, né? Claro. Se a mãe e o pai esqueceu de colocar dentro da bolsa, o menino chega lá sem. Poxa, mas vai fazer? Ah, minha mãe esqueceu. Eu falo, nossa, mas eu não dou aula para sua mãe. Sua mãe faz judô? Seu pai faz judô? A obrigação é sua. Porque se sua mãe falar que tem festa sábado, você lembra ela a semana inteira que tem festa. Então qual é a prioridade? Arrumar as coisas do meu dia. O seu kimono está limpo, sua mãe lavou para você. Colocar na mochila é obrigação sua. Então você precisa vir com. Então, eu não aceito esse tipo de desculpa para eles. Desde os pequenininhos. E vai indo, daqui a pouco. E eu falo nas reuniões de pais também para os pais. Pais, eles fazem, dê essa responsabilidade para eles. A gente dá a responsabilidade de acordo com o que eles conseguem. Poxa, lembrar de pegar e colocar na mochila, se eu falar para ele, eu vou comprar um jogo novo de videogame para você, ele vai me lembrar todo dia. E o jogo, você não vai comprar? Você não vai comprar? Então por que o uniforme não? Né? Que nem o tênis. Por que não amarrar o próprio sapato? Eu gosto. Não gosto. Não pode ficar desleixado. A faixa tem que estar bem arrumada, o uniforme bem arrumado, né? Sim. Então, e isso passa a ser parte da filosofia de vida da pessoa. Né? O hábito vai virar o normal. Né? É um ponto bem bonito em questão assim, quando você fala de autoridade, né? A autoridade, por exemplo, na rotina de vocês dentro das artes marciais, existe autoridade. De lá, tem aquela preocupação. Opa, deixa eu amarrar meu sapato direito, deixa eu me ajeitar aqui porque vai ter alguém com autoridade que vai me cobrar disso, né? E aquilo lá vai se te moldando, né? E é a mesma coisa dentro da fé católica, né? Eu lembro muito bem, eu infelizmente não... Meu pai, ele tinha uma meio aversão a luta, né? Ele tinha uma expressão que ele falava ludus manis, ludus canis, luta de mão, luta de cão, né? Mas coitado, meu pai um grande católico, mas tinha as limitações de compreensão dele, né? Mas uma das coisas, mas ele sempre teve autoridade dentro de casa, principalmente em questão de fé, né? E uma das coisas que mexeu com a minha fé foi um dia que meu pai me levou na igreja e diante do sacrário ele parava, eu fazia a genuflexão e falou assim, aqui você está diante de Deus. E eu ver o meu pai ajoelhar, aquilo foi um impacto grande. E acredito que nisso também é dentro da autoridade, né? E acho que é essa via que você fala sobre as virtudes católicas dentro da arte marcial, né? Quando o seu aluno hoje, né, te vê presente lá, você dando as instruções, você cobrando ele, tendo autoridade sobre ele, e você lá de joelhos diante de Deus, aquilo é um impacto para uma criança, não é verdade? O que acontece estava até lendo sobre a educação medieval, e ele fala que teve um período ali, mais ou menos em torno do século IX ao século XI, que você é um período meio obscuro assim, que era um período de feudalismo, um período de invasão dos vikings, então muita coisa ficou confusa, né? Os imperadores começaram a dar investidura, escolher bispos, padres, então a igreja entrou numa grande crise, né? E foi aparecendo grandes homens, personalidades que depois permitiram o surgimento das ordens mendicantes, de São Domingos de Gusmão, de São Francisco de Assis,
São Tomás de Aquino, São Boaventura. Mas esses eram intelectuais e produziram obras. Esses outros educadores do século IX ao século XI, eles produziram pessoas. Eles formaram pessoas. E aí, no livro que eu estou lendo, até aconselho que as pessoas busquem, chama A Inveja dos Anjos, né? Da editora Ecclesiae, se eu não me engano. Ou Vide Editorial. É uma desses 2 selos aí. E ele fala assim, o professor era o próprio currículo. O professor, ele era imitado. As pessoas buscavam imitar o professor. E na arte marcial, isso é muito evidente, porque não adianta eu mandar eles fazerem uma coisa que eu não sei. Por quê? Porque quem eles vão ver vai ser a minha pessoa executando aquele golpe. Então, por exemplo, por mais que eles possam ver vídeos no YouTube, ver livros, na hora que aquilo é na prática, exige uma série de coisas, de detalhes, do onde fica o pé, de como encaixa a mão, né? Pega o judô, onde encaixa o braço, ou onde termina o golpe, ou como que vira a mão. Uma série de coisas que, se o professor não souber, eles não vão conseguir imitar. Então, a imitação ela é muito forte dentro da arte marcial, ela é exigente. Isso cria essa autoridade do professor, né? E a questão da virtude é o seguinte, por exemplo, no karatê eu acho que ele tem uma vantagem pelo seu dinamismo. Então, por exemplo, eu posso dar aula de karatê nessa sala aqui. Agora, de judô eu já me complicaria, né? Se o cara fosse me dar um Ippon-Seo Enage, pá, ia em cima da mesa. Dá para fazer também. Ou seja, dá para eu lutar judô aqui, mas dar aula... também. Dar aula não dá. Por exemplo, se eu vou me defender, lógico que eu vou lutar judô aqui, mas eu parar para dar aula é mais difícil. Então, no karatê, por você não necessitar do tatame, e muitas vezes você não necessitar do confronto, que é uma coisa que no judô é um pouco mais difícil, que é um treinamento que a gente chama no karatê de Kihon. Então, no judô, no jiu-jitsu, toda artes que exigem... Com projeção, né? Que tem projeção, você precisa de um outro, nem que você seja segurar e o cara ficar igual o espantalho ali, mas você fazer o golpe, né? No karatê não, é você com você. Então, tem um espaço, e aí a gente consegue perceber, eu mostro para os alunos, olha, existe um golpe falso e um verdadeiro. Então, eu vou dar um golpe de qualquer jeito. Isso é verdadeiro? Eu nem imponho essas coisas. Ele fala, não, isso é falso. Não, isso não está verdadeiro. Aí quando você vai toda a intensidade, com quimê, contrai no momento, você pá! Não, professor, isso daí está mais verdadeiro. Então, eles percebem o que você está fazendo de verdadeiro e você começa a trazer. Olha, e às vezes eles fazem isso inconscientemente. Eles estão com moleza, estão com medo, né? Vai fazer uma base, o pé está doendo. Eu falei, não, mas você tem que resistir à dor do pé e colocar aí, você tem que ficar na posição correta. E aí você vai trazendo ele, aquilo que se explica na catequese, nas aulas sobre virtudes, aquilo se ganha uma experiência prática, que muitas vezes, por exemplo, você vai dar aula sobre virtude, fala fortaleza, temperança, coragem e tal. Beleza, você falou para o aluno. Agora você tem a certeza que ele te ouviu? Porque ele pode estar olhando para você, mas a cabeça dele é em outro lugar. Você tem certeza que, além de te ouvir, ele compreendeu e vai botar em prática? Porque a próxima aula é daqui uma semana. Se for feriado, daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Agora, na arte marcial, não. Você tem que fazer assim, 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 assim. E tem que ir com força, com coragem. Faz aí agora. É diferente. Aí. Então, agora, ou seja, você já vai exigir uma mudança de comportamento naquele momento. Fora a memória muscular. Fora a memória muscular que vai criando. Então, só para... Se ele não muda ali, você já começa a ver que tem um pouco uma falha de caráter. E às vezes é a liberdade humana, o cara não quer. E pronto. Ou não quer a arte, ou não quer nada. Eu falo para eles assim... Fabiano, coloca só mais um pouco. Eu falo para eles assim, eu ensino o golpe, eu ensino a técnica, mas o coração é de vocês. A coragem é com vocês. Então, tá difícil? Vamos mais uma, vamos de novo. Sabe? A resiliência. As crianças estão chegando pouco... Fortaleza. Eles estão chegando pouco... Suportando pouco
as dificuldades, Geração as mimada, adversidades. Então, tudo que causa desconforto eu abandono. Eu chego até aqui, mas se eu tive um desconforto... E na arte marcial todo dia você tem desconforto. Todo dia. Já dizia Tem o amigo dores. do padre, o Sabe? amigo do Jaime aqui, corre da dor, foge, corre pro prazer, Não. foge da dor, corre pro prazer. Busca prazer, foge da dor. É exato, o padre Paulo Ricardo. Né? Busca prazer. Porque você está o tempo todo se confrontando com você mesmo. E você é o seu pior inimigo. Sim. Então, essa questão de... Não, eu preciso superar, né, o japonês, né, o kokoro, né, o coração. Né? Eu tenho que trazer ali, eu tenho que trazer. E isso é dia a dia. É de novo, é de novo, é de novo. Assim como na fé. Então, É interessante você falou, né? Porque... por isso que eu acho que arte marcial não é a mesma coisa que esporte. Porque esporte, muitas vezes, você gera uma competição. Por exemplo, o futebol é uma coisa gostosa, mas o futebol ele não consegue ser um esporte que forma. Por exemplo, a gente consegue contar... Acho que nem contar nessa mão. Me fala 5 jogadores católicos exemplo de virtude, famosos. A gente... dá uma buga... Não, tenta. Aí um fala o Cristiano Ronaldo. Eu falei, tudo bem, ele não foi abortado, mas ele é exemplo de católico. Exemplo de perseverança, né? de treino, de fidelidade ao treino. Disciplina. Tudo bem. Mas Modric, né? Acho que o Modric não sei se vocês... Talvez, mas você vê, a gente tem que... São pouquíssimos. É pouquíssimos e muitas vezes, ou seja, no jogo de futebol, se a gente pegar Argentina em 1986, gol de mão do Maradona, poxa, isso é uma coisa desonesta. E muitas vezes até a gente, pela paixão, se o nosso time ganha porque o cara cavou uma falta, um pênalti valeu, é difícil a gente falar assim, poxa, eu não quero esse título. A gente sabe que está errado, mas a gente, a paixão fala mais forte. E a paixão, ela acaba não formando. E aí tem uma vez que o Padre Paulo comentou uma coisa que o Sensei Coriço comentou, que foi o seguinte, olha, o juiz pode dizer quem ganhou, mas só você sabe quem venceu. Às vezes o cara pode ter ganho a luta porque o juiz viu um golpe, mas ele viu que assim, mas eu me venci nessa luta aqui. E o cara sai da competição, mesmo perdendo a luta, satisfeito, porque ele pode ter perdido para o outro, mas ele venceu ele mesmo. E às vezes ele pode ganhar o outro e fala assim, cara, eu perdi essa luta. Porque eu ganhei no que o juiz deu, mas eu fui pior do que eu poderia ser melhor. Então, você sabe que eu tenho um caso bem forte disso. Eu tinha um grande adversário aí quando eu era mais novo, adolescente, e nós fomos disputar uma vaga e eu ganhei dele uma luta, e se eu perdesse a próxima ele estaria eliminado. Só que se eu ganhasse a próxima, eu puxava ele na repescagem, se ele fosse campeão da repescagem ele faria final comigo, e aí decidiria a vaga. Então, como eu já tinha vencido a próxima luta, se eu entregasse a próxima luta, ele seria desclassificado e eu teria a chance de me classificar de novo. E aí uma pessoa que era técnico e não sensei, que tem uma diferença muito grande disso, chegou e falou para mim, entrega, pode entregar. E eu peguei e falei para ele assim, não foi isso a educação que eu recebi. Eu não vou entregar. Mas ele vai voltar e pode ganhar de você. Eu falei, se ele ganhar, ele ganhou. É justo. Eu falei, não tem problema, mas eu não vou entregar. E eu não entreguei e fui para a final, ele ganhou de todo mundo, foi para a final, ganhou de mim e eu perdi a vaga. Mas eu durmo tranquilo até hoje com relação a isso e bola para... Virtudes, cara. Bom, mas só tem um ponto aqui. Tá todo mundo aqui que está assistindo o Flow Video com a gente, tá todo mundo se matriculando aí no judô, no karatê. Meu filho já tá todo mundo falando no... bom, mas também vamos falar do outro lado, né, gente? Porque assim, a gente está hoje numa... A gente está hoje numa sociedade que é meio um pouco, vamos lá... Vamos falar aqui mais das virtudes, né? Como as crianças que realmente estão fugindo do embate, não só do desafio, mas do embate dela, o espiritual dela, do combate espiritual dela. Mas será também que um aluno de judô, um aluno de karatê, com desvios de caráter, não pode usar as técnicas que vocês aprendem para ferir os outros? Qual que é o risco disso? Como é que vocês tratam isso dentro de sala de aula? Posso só dar um adendo? Claro. Pergunta? Cara, como é que eu consigo diferenciar a questão de eu aprender uma técnica de defesa pessoal para uma violência? Perfeito. Sabe? Que eu possa causar Sim. para uma violência. Como eu consigo trabalhar isso na cabeça da criança?
Eu costumo dizer... Ou de qualquer pessoa, né? Até adulto mesmo. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, se você pegar 2 cachorros e ensinar a brigar, eles vão brigar. Então eu ensino vocês a lutar judô. Eu não ensino a brigar. Porque é muito mais do que isso. A agressividade assim você trabalha a agressividade, né? Mas é do ser humano, né? É do ser humano a direcionar a agressividade. É isso aí. Mas se você direciona, tem toda uma filosofia de vida em torno da prática da arte marcial, que eu falo, quem luta não briga, né? Então a gente consegue, se o aluno treina frequentemente com a gente, desde que começou ali, você consegue, acho que até rápido, direcionar ele nesse sentido. É muito difícil você ver, no judô, pelo menos do pessoal que eu convivo, muito difícil saber de alguém que brigou ou que teve algum incidente assim. Às vezes a criança chega, o pai traz pra gente assim, olha, tá dando problema na escola, briga muito e tal, mas assim, em pouco tempo essa criança vai canalizando. A ideia é o contrário, né? A ideia é trazer uma criança que violenta para que ela se acalme fazendo arte marcial. Às vezes eu até peço no colégio, eu falei, põe no judô. Tem vaga, tal horário, coloca no judô, sabe? Mas lá a gente dá um jeito. E dá rápido, né? Por conta da postura mesmo da gente, de vida da gente. Isso ajuda muito. E por que é letal, né, gente? Acho que não sei se vocês vão concordar, mas assim, as técnicas que hoje vocês sabem, por exemplo, vocês dois, o Wesley aqui tem... Apanho, fácil. Mas vamos sair na briga nós 4, que vocês vão dar uma surra na gente, né? Vocês sabem que vocês têm essa vantagem, né? Imagino que a criança também saiba. Então, um comentário bem engraçado aqui, que uma vez eu estava jogando bola com o Fabiano, né? O Fabiano estava lá ele é goleiro, né? E eu estava lá... Só que no final do futebol que começa a ficar avacalhando, né? Então, aí eu tava lá, eu sou zagueiro, mas eu tava no ataque ali. E aí eu tava brincando com ele de segurar ele para ele tomar gol, porque ele tava tirando do gol. Assim, ele com um movimento simples assim, tipo, sei lá o que ele fez lá, que o movimento, eu caí que nem uma jaca podre no chão. Por causa da técnica que ele tem. Para ele tem muita facilidade, né, disso, né? Então eu imagino que vocês têm uma grande responsabilidade mesmo, né? Realmente vocês têm mãos letais, vocês conseguem machucar até matar alguém com as próprias mãos, né? Sim. Eu acho que o grande ponto primeiro assim você não pode achar que você só vai ensinar uma técnica. Se você é ginástica, é movimento. Então, o primeiro ponto, se você vai educar uma pessoa, isso não só no karatê, mas em qualquer circunstância, você tem que ensinar fundamento. É fundamento, muito fundamento, para ele saber. Então, por exemplo, igual, muitas vezes, quando eu comecei a dar aula de karatê, eu não dava luta, né? Fui dar luta depois de 1 ano e meio, 2, dando aula de karatê, por conta de experiência, mas porque as crianças, primeiro, elas têm que ter fundamento. Então, a criança, ela mal começa a arte marcial e já vai lá, começa a lutar, ela faz aquilo de qualquer jeito, ela não percebe se ela machuca, se ela chuta, então, e ela não trabalha ainda um aspecto dela de fundamentar, de saber. Então, por exemplo, no karatê, o olhar, a percepção é uma coisa muito importante. Então, você concentrar o seu olhar, né? Geralmente, ainda mais hoje, na nossa geração, todo mundo olha para baixo. Não, olha para cima, olha para frente. Fica um tempo aí olhando. Então, fundamento, olha os pés. Então, os pés têm que estar bem alinhados. Faz a base, fica um tempo na base, volta. Aprende a correr de costas. Corre de frente, corre de lado, corre para o outro lado, pula. Então, muitos desses fundamentos, elas vão ganhando confiança delas mesmas e elas vão ganhando força que elas não vêem necessidade de brigar com o outro. Porque ela está em fundamento. E também tem um lado assim, né? Como eu tenho um certo privilégio de trabalhar com crianças de famílias boas, elas, além da minha orientação, elas têm orientação em casa, né? Eu não vou lá para a periferia pegar gente má, até hoje eu não tive essa experiência, pegar gente má mesmo, né? Que nem esses filmes americanos que a gente vê, que o cara vai lá... De gangue, tá. Não, eu não tive essa experiência, então não saberia como pegar essa pessoa. E às vezes, quando eu for dar fundamento, esse cara que só quer violência, ele vai embora. Pô, se o professor está me ensinando para frente, para trás, fazer a base, mas que hora que eu vou socar? E ele fica um tempo só aprendendo fundamento, ou ele tem a virtude da perseverança e continuar, então, se ele está aprendendo fundamento, a chance dele ficar violento é muito menor. Tem uma coisa, eu dou aula de teatro,
Não tem a ver com arte marcial, mas dou aula de teatro. E para mim a formação em arte, a formação de teatro, ela tem o mesmo fundamento que vocês estão falando agora, né? Ela desenvolve o ser humano, porque é uma construção de alguém. Aí tem toda uma questão de respeito de texto, respeito de autor, respeito de templo, né? Respeito de palco, de tudo isso, né? Então eu trabalho dessa forma, eu não faço arte por arte. Eu dou aula dou aula lá no Instituto São José. E uma coisa que eu faço, cara, vou abrir isso aqui, que ninguém escute, mas uma coisa que eu faço para peneirar alunos é fundamento. Porque às vezes o cara entra, o que ele quer? Ele quer fazer teatro, ele quer estar na frente do palco aparecendo para todo mundo. É o vaidoso, é aquele que traz, que é o holofote sobre si. Quando eu começo a falar, não, cara, aqui é o final, sabe? Aqui é fruto. O trabalho está aqui atrás. É análise de texto, é você parar, é você estudar, é você compreender, é você construir essa personagem desde o seu início, desde a sua gênese, quem ela é. É todo um trabalho de construção. É repetição constante. Vai doer, está cansado, continua o processo, continua o processo, continua o processo. Isso vai peneirando, que as pessoas não querem gerar esforço, elas não querem disciplina, elas não querem ser corrigidas. E aí vão peneirando. E aqueles que ficam são aqueles que têm a compreensão desse fundamento e a partir dele conseguem evoluir. Aí se tornam bons atores, bons escritores e aí vai. É interessante você citar o teatro, né? Porque lá no colégio nós temos também um professor de teatro. E eu explicando nos fundamentos do karatê, o golpe ele tem que sair do centro, né? Que chama no hara, que é o aqui. Então, da onde sai todo o movimento de contração. Então, no karatê, eu tenho que ter um golpe que eu tenho que contrair todos os músculos do corpo no mínimo de tempo e no momento exato. E aí eu tenho que concentrar aqui. Então, isso que vem até da questão do centro, ou seja, a pessoa tem que estar centrada no que está fazendo. Então, se ele dá golpes, né, quando a gente começa a ensinar, ó, vai lá, dá o oizuki, que é o soco. Aí o cara dá aqui, você vê, ele está dando golpe periférico. Sem ele perceber, ele é uma pessoa que, muito dos pensamentos, das ideias, vivem na periferia. Ele não consegue centrar o que está fazendo. Isso é muito então, legal. por meio da arte marcial, você vai, centra aqui, acerta. Por quê? Não é que o golpe é do jeito que o professor Jaime está falando, o professor Corisco, ou qualquer professor. O golpe ele tem uma verdade. Isso. Então, se eu paro aqui a mão, é porque o meu corpo todo está alinhado, é a verdade do golpe. Se eu dou um golpe com o ombro, isso aqui é falso. Então, eu tenho que aprender a trazer para cá. Mas por que eu trago o ombro para cá? Não é coordenação motora, é questão mental. É isso aí. Preocupação, estou muito aflito. Meu Deus, aí você começa a contar 100, 200, 300 golpes direto. Aí o cara começa. Aí que hora que vai acabar? Por que esse professor, ele é sanguinário, não sei o quê. Ou seja, eu começo a sair do que eu estou fazendo e criar várias muletas mentais. Ah, é porque eu estou cansado, é porque eu não tenho coordenação motora, é porque eu não nasci para isso. Aí o cara vai inventando desculpa que tira ele do centro. Mas não na arte marcial. Em qualquer lugar que ele for fazer esforço, ele vai criar outras justificativas, outras desculpas. É isso aí, cara. Muito bom. E aí você falando do teatro, né? Porque uma vez o professor ensinando, falou assim, olha, o movimento do teatro você tem que sair do centro. Nossa, professor, se eu aprender karatê me ajuda no teatro, o teatro me ajuda no karatê, ele isso mesmo. Ajuda muito, cara. De verdade. Muito fundamento eu levo pro teatro, que eu aprendi no taekwondo, na arte marcial. Quem demonstra um pouco assim de professor, estão fazendo o que aprende no judô aqui lá fora. Geralmente é criança pequena, 5, 6 anos, mas os mais velhos já não fazem. Por quê? Porque eles já vão aprendendo, vão... Então, às vezes, uma criança de 5, 6 anos acaba querendo brincar com o coleguinha. Brincar, mas não na agressividade. Aí a gente, lá não tem tatame, lá não tem sensei. Ele fala assim, mas são 2 irmãos que fazem. Não, mas são 2 irmãos, mas está no tatame? Na minha casa tem tatame. Tem sensei lá? Não, então não é lugar de fazer. Então eles vão aprendendo a usar na hora que tem que usar. É o centrado, né? Opa, isso não, é aqui, não é ali. Esse não é o momento. Okay? E eu falo para eles, levem isso para tudo. Né? Opa, é momento de brincar? É momento de comer? É momento de rezar? Qual a minha postura no tatame? Qual a minha postura na sala de aula? Eu sou um no tatame e outro na sala de aula? Não, eu sou o mesmo. Eu brinco muito lá com eles no instituto, eu falo assim, o padre é padre só na igreja? No mercado ele não é padre? Isso aí é uma boa catequese para alguns padres. Eu falo para eles. Né? Então, é a mesma coisa, né? Você não. Você é cristão na igreja, você é cristão em casa, você é cristão na escola, você é cristão no judô em todo momento. Então, nós vamos direcionando para... é um cara que
sabe o que está fazendo, sabe como se portar em cada lugar, como agir em cada lugar, e esse cara não vai brigar. Deixa eu fazer uma coisa inédita aqui no Pauta. Muito bom. Deixa eu fazer uma coisa inédita. Por favor, faça. Não vamos lutar aqui hoje. Vamos fazer um combate judô com o cara. Podia demonstrar como é que foi a queda dele no futebol. Mas curiosamente... Ele fez o gol. O fundador do Karatê chama Gishin Funakoshi. O fundador do judô chama Jigoro Kano. E o Gishin Funakoshi, ele era educador. Então, da experiência dele de professor... E ele treinava karatê de madrugada, porque o karatê era proibido, porque o karatê era karate-do, significa o caminho das mãos vazias. E as mãos vazias, que a mão no karatê ela é uma arma. Então era proibido você treinar, cara, porque a polícia do Japão ficava com medo, o governo, de que esses caras, aprendendo essa arte, eles são muito perigosos. Então, de dia, ele tinha que treinar de madrugada. Só que ele, treinando o karatê, ele viu que aquilo ali é uma grande ferramenta educacional. E aí ele começa a usar o karatê, ele começa a pensar, e ele funda uma escola de karatê, né? Existem vários estilos de karatê, o dele é o karatê Shotokan, é do Gishin Funakoshi. É o mais conhecido hoje. É o mais conhecido, né? Os mais difundidos, né? Tem o Kyokushin, tem o do Karate Kid, é o Goju Ryu. Que hoje é Kung Fu? Não, mas ainda tem o Goju Ryu. Tem. Mas aí o que acontece? O Funakoshi, ele, né, desenvolve essa arte, e aí ele desenvolve o karatê como ferramenta educacional, e aí o imperador, ele vai se apresentar para o imperador em Tóquio. E um dos que fazem a diplomacia, né, para ele apresentar isso é o Jigoro Kano, que ele viu o que o Funakoshi fez e falou, bem interessante. Então, os dois mestres, os dois fundadores, eles estavam, vamos dizer assim, dialogando para apresentar essas artes marciais como ferramentas, né? E o judô acabou entrando na polícia do Japão, né? Houve um combate lá que era o jiu-jitsu na época e o judô venceu. Então o judô passou a ser praticado pela polícia do Japão. Eu não sei da relação ali depois, mas você disse que o pessoal da polícia, né, tinha uma aversão ao karatê, provavelmente depois isso deve ter aproximado. Mas não sei. Então, até o ponto que eu ia falar, que é mais ou menos sobre isso, né? E é uma coisa inédita porque está saindo da pauta. Então, eu vou sair da pauta hoje. Cara, é a segunda coisa inédita hoje. Qual foi a primeira? Foi eu aprender, cara, foi eu imaginar você no meio de um jogo, você competitivo no talo, você brincar. Eu falei, oi? Eu falei, como assim? Eu achei que você fosse contar a história xingando de alguém que tava brincando. Não, era você brincando. Eu falei, vixe, é por isso que tomou rodo. Pois é. Esse carismático aqui, gente. Mas é o seguinte. Gente, é brode. Uma das coisas... Estamos falando aqui de artes marciais. Mas hoje está muito à moda Mixed Arts. Mixed Martial Arts. MMA. Né? Eu queria saber a opinião de vocês. UFC. O UFC, na verdade, é só um evento. Um evento, né? Isso. Tem outros, né? Tem Bellator, outros. Tem um monte. Os antigos, o Pride, enfim. Né? Mas o que o Mixed Arts tem contribuído mesmo para o desenvolvimento? Que estão falando na mídia. O que vocês acham disso? Ô, Fabiano, conta aí. Rapaz, eu nem assisto. É verdade. Não é uma coisa que, assim, que me chama atenção. Eu acho que é uma violência gratuita, assim. Às vezes, tem um brasileiro lá, eu não sei nem o nome do rapaz. Então, é muito raro eu ver assim. Eu, particularmente, não gosto, não aprovo. Acho desnecessário muita coisa que acontece ali. Mas não é um confronto real? Porque, assim... Apesar de ser Mixed Arts, mas assim, o ponto principal da arte marcial é a arte da guerra, né? A arte marcial é exatamente a arte da guerra. E surgiu bastante... Temos um professor de história aqui que pode falar, mas assim, é um princípio daquela época feudal do Japão, onde de fato existiam muitas invasões de senhores feudais entre os seus terrenos, então estavam o tempo todo em guerra, eles precisavam se armar, né? Então, tanto que tem outras artes, né? Não só as de vocês, que acho que é o Taijutsu, que é com as livres, mas tem o Gyujutsu, que é de espada, enfim. Quando você está num combate ali, né?
de mãos limpas. Ali não está simulando realmente uma batalha? Não é isso que funciona lá no MMA? Mas sabe o que eu acho? Assim, até qual é o limite? Essa é a questão. Qual é o limite? O limite é eu vencer meu oponente ou eu destruir meu oponente? E ali eu vejo uma forma de destruir o outro. No judô você aplicou uma técnica perfeita, deu pão, acabou. Mas o cara levanta e sai. Se acontecer algum acidente, ele se machuca. Mas ali não, você vê uma pessoa já nocauteada e vai levando mais, vai levando mais. Qual a necessidade disso? Sabe? Até na forma de comemorar, não sei, eu não acho que tem necessidade de um espetáculo tão grande com o meu adversário, com o companheiro de combate. Eu acho que não precisa disso. Venceu, cumprimentou, agradeceu e ok. Você sabe que o samurai, ele estava para morrer, né? Perfeito, samurai. E o samurai não mata de costas, por honra. Então, se você está de costas, ele não dava o golpe da espada em você. Tinha que estar de frente. E se você já tivesse rendido também, por honra. Né? Eu não destruo uma pessoa que já está derrotada. É que tem uma filosofia, que o samurai tem um outro propósito, né? Ele tem um propósito de defesa, de defender o seu imperador, né? Porque ele é a guarda do imperador. Então, ele morre para o imperador, né? Para que o imperador não seja atacado, não seja morto. Então, eu acho que é um propósito, é um sentido de vida no samurai. Ele é samurai, né? Ele não aprendeu a luta para poder vencer uma batalha. Ele aprendeu a luta porque ele é um samurai. Vira, né? Ele passa a ser aquilo. Que a gente tenta ensinar, né? E é esse o ponto dele morrer pela honra, que você consegue trazer a arte marcial para unir com a vida cristã. Então, muitas vezes, você pega um sensei que ele dá um treino rigoroso, tem hora que você diz, eu vou morrer, eu não aguento mais. Mas aí, o que tem dentro de você agora não é mais o corpo. Quem vai responder ao treino, à exigência, é a alma, é a sua vontade. Mas por Cristo, eu vou dar mais um passo. É isso aí. Por Cristo. Só que se você não traz aquilo na hora que você está fazendo, você tende a desistir. Porque você não está com Cristo diante de você. Você está com o seu conforto. Eu quero para minha cama agora. Eu quero dormir. Eu quero uma aguinha. Não importa o quanto que o professor vai exigir. Eu vou me colocar à disposição até o fim. Bonito, né? É um modo de eu treinar minha perseverança, treinar minha paciência, treinar a virtude da esperança. E disso eu vou. Mas a gente, por exemplo, no Karatê tem um evento que chama Gachuco, que é tipo um retiro de Karatê. Você passa 3 dias, acorda às 5 horas da manhã, começa treino 5h30 até 8 horas da manhã, inclusive, até 8h30. Tem para acontecer, né? Verdade? Agora 5 a 7 de julho. E aí o que acontece? 5h30 da manhã. Não tem igual, eu vou assistir uma palestra, tem 8 horas até 9 horas, tem um coffee break. Não tem hora, é a hora que o professor decidir. Então você começa a treinar a virtude da obediência. Ou seja, eu não vou fazer a hora que eu quero, na hora que o professor decidir. E se eu me revolto com a ordem que o professor deu, na verdade que existe uma revolta dentro de mim. Claro. E aí eu vi que tem a revolta. Se eu vi que tem a revolta, não é para me desesperar. Eu falei, tem que trabalhar. Na próxima vez que o professor exigir, vou aprender a ter mais paciência. Aprender a obedecer mais rápido, estar mais pronto. Então, essa exigência que o professor coloca, você tem que estar lá 5h30, 8h30. Poxa, eu estou com fome, não tomei café e tal, mas eu vou. Aí eu faço. E quando você vira a chave assim, eu entrego a minha perna, vou doar. Mas e depois? Vai cansar, vai dolorir. Não importa, estou entregando. E você vê que é a mesma coisa que os mártires fazem. Os mártires, na hora de estar martirizando, não, mas se eu entregar agora minha perna por Cristo, amanhã eu não vou conseguir andar. Se eu entregar, eles não ficam, eles entregam tudo, entregam a vida. Então você tem, lógico, não é que você vai ter que fazer isso no treino, mas o princípio interior é o mesmo, né? Mas é isso no treino, isso, né? Não é a vida física, mas eu estou falando assim, lógico, o professor, ele tem que ter a noção de que ele não vai acabar com a vida do cara, porque o cara tem família e tal, mas ele tem que botar essa exigência pesada para que o cara
entre mais na realidade, se aprofunde mais no encontro É porque a vida nesse contexto são os meus desejos, né? Eu entrego a minha vida, literalmente. Eu entrego aquilo que eu quero, as minhas vontades, os meus desejos, aquilo que eu... Cara, que tá ali naquele momento, eu falo, não posso parar, não posso desistir, eu tenho que continuar. Então eu entrego a minha vida no treino, realmente. E é muito interessante isso, cara. E não é à toa que a Bíblia compara, né? A vida do cristão ao atleta. Sim. A vida de um atleta, né? São Paulo, né? São Paulo compara isso. Né? Então, isso é muito importante, de entender também. Verdade. E até um ponto muito legal que você colocou aqui, em questão de virtudes mesmo, né? E que é hoje né? Queria que você falasse um pouco da Pináculo, né? Queria que você falasse é Sensei? Eu posso falar é Sensei ou professor? Sensei Corisco. Sensei O Corisco, professor né? Corisco. Que é a thumb que está aqui do nosso Talk Feed, que é o Padre Paulo Ricardo, que é um faixa marrom que nem você, né, professor Jaime? Tá mais perto da preta. E aí ele tá mais perto da preta que você? Tá. Então daqui a pouco ele vai dar aula pra gente, então, de karatê, que você acha? Aí vai depender da disponibilidade dele. Mas conta pra gente, assim, como é que foi isso, né? O Padre Paulo até teve no Santo Flow, né, gente, recentemente lá. Comentou lá, o Curisco parece que estava com ele lá naquele momento. E imagino eu que deve tá tendo um movimento hoje, mais ou menos nisso, né? Onde as pessoas buscando as virtudes católicas, né? Estão procurando o karatê, né? Inclusive, você tem muitos alunos hoje, né? Que estão frequentando lá. Eu queria que você contasse isso e se você pudesse também falar desse retiro, né? Que parece que vai ter em Tu agora em julho, né? Sim. Então, o que acontece? Quando eu fazia o judô lá em Poços de Caldas, eu tinha amigos de Cuiabá e o Sensei Corisco ia para Cuiabá dar aula todo mês lá, né? Inclusive, hoje ele foi para lá, tem uma turma lá em Cuiabá e ele dá esse treino lá. E aí eu tinha uns amigos de Cuiabá e eu sabia que estava fazendo karatê, o judô. Eu falei, eu tenho um professor lá, ele foi campeão brasileiro, campeão mundial e tal. Aí ele falou assim, faz um trabalho de certo modo sério. Aí ele falou assim, olha, o Sensei Corisco é muito crítico dessa arte marcial voltada para competição. Aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, mas por quê? Qual que é o princípio por trás daquilo? E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei assim, poxa, tem um cara católico, dá aula de karatê. Será que eu consigo trazer ele para Poços de Caldas? Né? Na época eu ainda morava em Poços de Caldas. E aí aconteceu que eu fui morar em São Paulo. Eu falei, já que eu vou morar em São Paulo, eu vou atrás desse professor e aprender com ele. E aí eu sabia, né, fiquei sabendo que o Padre Paulo tinha começado o karatê, né, naquela época ele era faixa branca, 2019. E eu falei, poxa, o Padre Paulo fazendo karatê é uma coisa também que acaba... O que ele está buscando no karatê? Um cara que tem tanto conhecimento... de espiritualidade, de filosofia, de vida, né? Já tem mais de 50 anos e está se dedicando ao karatê, ele se dedica religiosamente, ele não pede um treino quando o Sensei Corisco está em Cuiabá. Inclusive já ministrou cursos com ele. E aí aquilo, né, foi mexendo, eu conhecendo o trabalho do Sensei Corisco, né? Tem esse amigo que eu falei, o Vitor, que poxa, me ajudou bastante, me mostrou bastante coisa e as coisas que o Sensei Corisco trazia, reflexões na aula, né? Então na aula ele dá e vem cá, aí tá, pega. O que é estar exposto? O que é ser uma coisa composta? Olha, o que é você concluir as coisas? E eles aí falam assim, o que você veio treinar hoje? Eu falei, como assim eu vim treinar? É o professor que dá o treino? Não, você que tem que trazer o que você veio treinar. Mas aí muitas vezes você pensa assim, num movimento, num golpe. Não, você está treinando a conclusão? Você está treinando a definição? Então seu golpe está definido? Você concluiu esse golpe? E aí você começa a entender, aqui eu concluí. Não, aqui eu não concluí. Aí você começa a fazer esse trabalho. Eu falei, e agora no treino de hoje eu vou trabalhar a conclusão. No treino de hoje eu vou trabalhar percepção, perseverança. E uma série de coisas. Eu falei, caramba. E o Sensei Corisco, ele já faz karatê há mais de 40 anos, né? Dá aula de karatê, não sei se há 30 e poucos anos. Ele, a partir desse trabalho educacional, ele abriu a editora Molokai, onde ele lançou vários livros de educação de jovens, de bispos, né, católicos, Dom Hammer Top, que é um bispo consagrado, que escreveu um livro que chama O Jovem de Caráter, é um livro muito bom, A Boa Educação, O Brilho da Mocidade, entre outros livros para a juventude. Então ele tinha esse trabalho de preocupação com a juventude. Então, o Sensei Corisco traz isso. Então, no meio do treino, ele pega lá, ele faz áudios livros, né? Ele fez vários áudios livros, então ele coloca um estúdio, grava, põe um grande narrador, um locutor de rádio, e ele faz
aquele audiolivro. Então ele pega um capítulo e o cara escuta, assim. Aí ele começa a relacionar o treino com aquele conteúdo dos livros, né? Isso me chamou. Aí como eu falei, né? Depois disso eu vi, fui crescendo, fui, né, ganhando amor pelo karatê. E eu falei assim, poxa, acho que isso é uma ferramenta que apareceu na minha mão. E eu via que é o seguinte, poxa, eu estudei filosofia, já estudei espiritualidade, então eu falei assim, mas como que a gente consegue trazer essas coisas elevadas para as crianças e os jovens? Porque se a gente explicar isso, não entra. O jovem ele é um mistério. Você termina, você fala uma coisa, você dá uma aula maravilhosa para o jovem. Olha, Jesus Cristo morreu por nós aqui, nós temos as moradas, a gente pode viver isso. Aí, beleza, todo mundo está assim. Aí acaba a aula, ele começa a separar um papelzinho, coloca dentro do tubinho de caneta e sopra no outro. Vida que segue, né, cara? Eu achei que o cara estava lá interessado, ele vai sair dessa aula santo. Não vai nada. É o jovem, ou seja, você pela explicação, você mexe muito pouco com ele. Agora, quando você começa a exigir... Então, por exemplo, uma experiência que a gente teve no Gachuco, né? Tive um rapaz que ele estava lá com o celular e a gente, poxa, tentando fazer ele não ter o celular, tal. E às vezes a mãe com dificuldade de conseguir tirar o celular dele. E teve esse Gachuco, onde a gente viajou, foi para Cuiabá, e a gente teve a oportunidade de conversar mais próximo, para dar importância e tal. E aí o Gachuco mexeu com ele, pela experiência de acordar cedo, de se dedicar tudo. E teve um treino que foi muito pesado, foi o treino mais pesado, de sábado de manhã. Começou 5h30, a gente fez mais de 13 mil golpes. E aí uma coisa que depois ele falou assim, olha, eu pensava em desistir. Não falando isso de mérito meu, mas uma coisa que ele relatou. Eu pensava em desistir. Mas quando eu olhava para você, professor, você estava dando tudo. E aquilo ali fazia, eu não posso desistir também. Então, ou seja, pela experiência que você bota da luta, do esforço, ele começa a compreender coisas que ele só compreenderia depois de 10, 15 anos, né, casado. E pela exigência física, você consegue ele aprender aquilo mais rápido, pegar certas verdades, ter certa convicção do que está fazendo, tomar decisões do que está fazendo. Então, quando a Karatê apareceu, eu falei assim, parece que assim, olha... Deus colocou isso na minha mão para eu ajudar os jovens, ou aqueles jovens que chegaram a mim. Então, eu abracei essa ferramenta e eu coloco nas mãos de Deus. Eu já coloquei, falei, Deus, se o Karatê estivesse me atrapalhando, tira esse negócio de mim também, que faça a sua vontade, não a minha. Então, todo esse trabalho, aí conheceu o Padre Paulo, viu como o Padre Paulo se dedica, e você vê que não é uma coisa de hobby dele. A gente estava treinando lá em Cuiabá uma vez, e ele viu eu treinando com outro faixa marrom. Na época era faixa roxa. E a gente fazendo um golpe. Aí ele falou, não, é assim que você faz. Você tem que chegar antes dele chegar. Eu falei assim, olha, ele está meditando sobre aquilo que ele está vendo. Então, e isso, ele ajuda a arte a crescer. Perfeito. E ajuda, por exemplo, eu vejo o Karatê hoje, né, minha situação como karateca, né, talvez ele possa como judoca, não na mesma proporção, como São Tomás de Aquino se viu diante de Aristóteles. Na época de Tomás de Aquino, Aristóteles era um autor proibido, porque era interpretado por islâmicos, por pagãos, e muita gente tirava conclusões teológicas equivocadas por causa do Aristóteles. Na hora que ele bateu na mão de Santo Alberto Magno, que foi professor de Tomás de Aquino, e os dois olharam aqui, eu falei, não, esse cara está falando muitas verdades. Se a gente colocar na direção correta, nós vamos ajudar muito a igreja. E eles se dedicaram àquilo profundamente. E aí, tanto que eles trouxeram Aristóteles, você pegar a Suma Teológica, é Aristóteles de cabo a rabo. O debate aristotélico, né? Confrontos. Não só o confronto, mas os próprios conceitos, ato, potência, matéria, perfeito, forma, é uma coisa que ele tira de Aristóteles. Então, por exemplo, você pegar o credo niceno-constantinopolitano, quando está lá o problema do arianismo, Jesus Cristo é Deus ou não é? É só filho de Deus. Aí, como que a gente vai resolver? Só pelos conceitos, pelas palavras da Sagrada Escritura, não estava conseguindo resolver ou encaixar a coisa. Aí eles trouxeram o conceito consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus Cristo e o Pai são a mesma substância. Ou seja, mas substância não é uma coisa, um conceito meditado do Evangelho, é uma coisa da filosofia. Então, o Santo Tomás ele trouxe o Aristóteles, eu vejo isso,
tanto o Sensei Corizo como o Padre Paulo, eu não vou colocar eu à frente disso, né? Eu como mais um instrumento, mais um membro, de tentar trazer, poxa, o Karatê veio do Oriente, veio do japonês, tem uma tradição pagã, mas, poxa, tem coisas aqui que são verdadeiras. Opa, se tem verdade, tem Cristo. Amém. Então vamos conservar isso. Perfeito. Então, a partir de vendo isso tudo, eu falei assim, vamos tentar ver se vai dar certo, né? E aí, cara? E aí? Fala aí. Não vai curtir mesmo, é sério. Depois de tudo isso. Pelo amor de Deus, cara. E aí tem um ponto, acho que bonito a gente colocar, né, para falar sobre legítima defesa, né? A arte marcial, ela por fim, estamos ali simulando um combate, né? Vocês dois também realizam o kata, né? Que no caso de vocês fazem um combate simulado, né? Então, no caso do karatê, vocês fazem um gesto sem um oponente, né? No caso do judô, vocês têm uma exibição de como se fosse uma luta, né? Nessa questão, né? Mas a legítima defesa, a igreja coloca isso como lícito. Tá? E é importante que você saiba, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica está previsto a legítima defesa, não só do que você deve guardar a sua própria vida, mas às vezes da vida do outro. Sim. Né? Você, pai, mãe, você homem, você tem o dever de proteger a sua vida, como da sua família também. E para isso você precisa estar preparado para isso. Claro, você dá a sua vida. É legítimo do cristão dar a sua vida pelo irmão. Mas é legítimo de um cristão também, como diz o Catecismo da Igreja Católica, vou numerar os números, 2263 ao 2267. É legítimo também você defender a vida do seu próximo e você será cobrado disso. Né? E a sua própria. Exato, perfeito. Então, até queria passar a bola para você, Fabiano, nesse sentido assim... É isto mesmo que da arte marcial trouxe para você, da questão da legítima defesa? Então, você sempre teve essa mentalidade através, como o professor Jaime acabou brilhantemente explicou para a gente aqui, de uma mentalidade pagã que você, com essa obrigação, com essa força, com esse poder que você tem na mão, você tem que defender a sua vida, vão proteger as pessoas que estão perto de você? Com certeza. É uma coisa que é natural, né? É uma ferramenta que eu tenho. Então, se entrar, vamos dar um exemplo, entrar alguém aqui fazendo alguma arruaça, alguma coisa, hoje a gente está protegido, vem para cima da gente. Se for para cima de você, o microfone está aí na sua frente, você vai usar a ferramenta que você tem para se defender. Então, para a gente é natural, é uma ferramenta que eu tenho. Então, em legítima defesa, em uma situação de autodefesa ou de defender os meus, sai natural. Né? A gente estava jogando um futebol, você me agarrou e caiu. Por quê? Porque sai natural. Né? Então, imagina numa situação realmente de confronto pela vida ou pelos meus, naturalmente. Ia fluir também. Posso dar uma sacudida no baú aqui? Não. Cara, sai natural. Mas existe um conceito de domínio próprio que eu preciso ter. Sim. Porque senão eu vou ferir alguém numa brincadeira, eu vou machucar alguém de repente no reflexo. Porque é natural, é reflexo. Né? A gente fala no teatro que a arte de atuar é representar de forma técnica, porém de maneira natural. Que as pessoas olhem aquilo e vejam naturalidade, mas aquilo é técnico, existe um domínio sobre aquilo que está sendo executado. Na arte marcial tem a mesma coisa, senão assim, você pode brincar de repente, cara, tá lá no futebol, passou o rodão, machucou, matou, bateu a cabeça na pedra, caiu, bateu a cabeça em algum lugar. Uma vez, uma diretora me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, o fulano fala bem de improviso. Pô, perguntou um negócio. Não, você só improvisa aquilo que você já tem com você. Aquilo que você sabe, cara. Você sabe, não tem boi. É isso. Então, esse autodomínio a gente já tem, né? Na medida que a brincadeira vem ou o confronto vem, ele volta na mesma medida. Então, a gente sente quando está brincando e aquilo sai como brincadeira. Né? Claro, eu falo muito isso para os meus alunos. Né? Tem um lugar certo. Por exemplo, se o Estevão fizesse essa brincadeira aqui, provavelmente eu não teria derrubado ele. Derrubei porque a gente estava na grama, estava no campo, num lugar que não ia machucar. Tava fácil. Entendeu? Bem fácil. Então, o autodomínio ele é uma característica muito forte do praticante de arte marcial. Muito bom. Eu queria fazer uma outra pergunta. E aí os dois respondem, por gentileza.
A gente falou de filosofia, a gente falou de valores, a gente falou de tudo aquilo que a arte marcial constrói. Mas aí é interessante que... Eu vou puxar uma coisa que você me disse, que você falou pra galera. Que a visão do professor... Pô, o cara tá lá em Cuiabá, o professor Corisco tá lá em Cuiabá, tá, o cara é campeão nisso, é campeão nisso, é campeão nisso, é campeão... O currículo dele não é a filosofia que ele aplica. Não é o método que ele utiliza. Não. São as lutas que ele ganha, são as batalhas, são as competições e tal. Ou o ensinamento que ele dá, né? Então, mas aí a visão do ensinamento é para quem já entra. Né? Mas, por exemplo, cara, quem que é o professor? Cara, é campeão mundial. A nossa própria apresentação aqui é campeão não sei o quê, sul-americano, a gente foca muito mais na atração daquilo que é, de repente, a violência em si, porque é campeonato, é competição, do que no treinamento, na filosofia, naquilo que é o desenvolvimento do próprio ser humano. Sim. Através da arte. Você não acha que isso é cultural? Isso prejudica essa visão em relação à arte marcial? Entende? Porque o próprio professor falou assim, ele não gosta muito dessa luta para competição, mas o currículo dele, se você bater o olho, é de vitórias, não é isso? Acho que não é isso. Não, é um exemplo de outra pessoa. É uma questão de finalidade. Então, por exemplo, se você bota a finalidade da arte marcial competição, você está corrompendo a finalidade dela. Mas isso não acontece culturalmente hoje? Não, então, isso na verdade, eu vejo, né, e creio que seja essa a opinião do Sensei Corisco, de muitas pessoas. Desculpa, eu usei ele porque você citou. Sim, mas muitos criticam isso, que quem busca, que sabe? A competição ela corrompeu o karatê. Então, muitas vezes eu ouvi falar, de várias pessoas, o judeu olímpico corrompeu o judô, porque o cara vai lá buscando só a competição. Ele não busca a verdade do golpe, ele não busca... Então, muitas vezes o cara na competição de karatê, ele dá um golpe e olha para o juiz. Mas na situação real, se aquele golpe não pegou direito, ele vai levar de volta, entendeu? Então, ele preocupar em ganhar o ponto é uma coisa que tira da realidade da coisa. É assim, é o que ganhou porque é igual ao futebol. Por exemplo, qual que era a época melhor de torcer para a seleção brasileira? 70, 82 ou 2024? Agora, quando tem mais marketing? Naquela época ou hoje? Agora. Entendeu? O marketing, o comércio corrompeu o futebol. Então, a gente não sente, a gente não vibra do mesmo modo. Então, por exemplo, o cara era jogador de um time, ele era jogador de um time quase praticamente a vida inteira. Se pegar nos anos 60, 70, 80. É verdade. Assim, trocava um time ou outro, mas não era igual hoje. Hoje o cara faz tudo por dinheiro. Na época, futebol não dava tanto dinheiro. A loja, você vai falar, e agora tem como voltar? Não tem, mas o futebol ele não tem uma finalidade tão evidente como a arte marcial. Acho que esse é o mesmo problema, por exemplo, com o diploma. As pessoas hoje, por exemplo, entram nas universidades em busca do diploma. Não do aprender. Isso. Paulo fala bastante disso. Então, é isso mesmo. É isso mas do mesmo modo que você encontra pessoas que estão estudando, rezando, buscando a sabedoria, você vai atrás dessas pessoas. Então, tudo bem, eu não vou fazer você ser um campeão olímpico, não vou fazer você ser um campeão, sei lá, mundial, mas o que eu tenho que ensinar são essas coisas. Se você quer aprender certas verdades que o karatê pode te dar, isso eu vou conseguir. Um campeão olímpico você vai ter que procurar outro. Então, de um certo modo, talvez não vou ter uma academia em cada esquina do Brasil, mas eu estou tranquilo diante de Deus. Aquela que eu tenho... o que eu tenho que fazer diante de Deus. Então, se as pessoas estiverem procurando outra coisa... Mas o bom é que na arte marcial ainda tem pessoas que estejam buscando essa verdade. Eu trouxe isso por isso, sabe? Porque essa coisa mais... A cultura hoje é isso, né? Eu vou procurar um professor de karatê para dar aula para o meu aluno. Cara, sim, quem se que você olha o currículo. Né? É isso. Essa cultura que eu acho que atrapalha bastante. E aí, judô é a mesma coisa? É bem parecido também. Por exemplo, eu sou atleta desde sempre, assim. Mas meus alunos não competem, por exemplo. Entendeu? Eu dou aula em escola, faço, às vezes, festivais, 1, 2 no ano, para o aluno ter uma experiência para a família poder ver, ele ter uma experiência, mas, por exemplo, eu dou medalha para todo mundo. Muito mais uma atração do que uma competição. Sim, do que uma competição. Né? Eu até oriento os pais, falei, gente, aqui para a criança desfrutar, né? Experimentar fazer uma competição e tal, mas eu vou pedir para vocês nem torcerem. Então, acabou a luta, batam palmas, mas não torçam, para que não vire uma arena, para que não mude a finalidade. Então,
É bem interessante isso, né? Eu sou competidor, É diferente. mas eu procuro ensinar a filosofia do esporte mesmo. Claro, aquele aluno que tem a vertente competitiva, porque tem vários que tem, e aí eles me pedem indicação, onde eu posso treinar para competir. Aí eu encaminho para o alto rendimento da cidade, para outras coisas. Ele pode até competir, mas ele não pode ser o fim, né? Então, por exemplo, ele aprendeu bem os fundamentos, ele está bem consolidado, pronto, ele pode até competir. Ele não vai se perder na competição. Ele não se corrompe de fazer aquilo que, por exemplo, aquele técnico tinha pedido para ele. Vai lá e desclassifica. Não, peraí, isso está contra o meu princípio. Então, primeiro você forma o cara nos princípios e nos fundamentos. Aí pronto. Aí depois, caso a competição é bom para ele testar, ver se ele está mais rápido, se ele está esperto e tudo. E aí sim. Até mas porque senão ele perde e desiste do esporte. Porque o fim perdi. dele era a medalha. Ele não ganhou a medalha. Sim. Show de bola, cara. E a gente muito mais obrigado. perde Show do de que bola. ganha, né? Show de bola. E pessoal, esse papo tá excelente. Vamos falar a verdade? Cara, eu ia embora aqui conversando muito Também, mais tempo, cara. Mas antes eu queria dar uma mensagem para você que está assistindo a gente aqui, você homem, né? Porque a gente está numa sociedade assim cada vez mais corrompida dos valores e principalmente para nós homens, né? Estamos aqui entre homens aqui, né? Onde a gente de fato esquece a nossa função, né? E que talvez, meu irmão, talvez a arte marcial seja um caminho, não para só o seu filho, mas para você também, né? Eu estava assistindo a live do Guilherme Freire falando sobre arte marcial, estava estudando para esse podcast aqui, né? E uma coisa muito legal que ele falou assim que assim a gente precisa realmente ter um corpo saudável. A gente também precisa ter uma mente saudável. A gente também precisa buscar a edificação para o nosso desenvolvimento intelectual. E a arte marcial traz isso. E é legal, ele fez uma comparação com academia, que até academia é um lugar bom para você se fortalecer. Mas ele fala assim, mas o fim da academia, você vai olhar só para o lado estético. Você está indo na academia lá para ter saúde, mas depois você vai só querer ficar forte. Mas não, quando você tem uma arte marcial, você tem um objetivo. E ali você sendo moldado, tendo... Nós, como homens, que a gente não tem uma visão da verdade como um todo, aqueles exemplos, aquela postura, aquilo vai criando dentro de você as virtudes para que você se transforme em uma pessoa melhor, sim. Você se desenvolva como cristão também, sim. Então, fica aqui essa mensagem, esse podcast para você refletir na sua vida, que talvez seja algo que esteja faltando na sua vida, né? Concordo plenamente, cara. E queria agradecer aos convidados aqui, né? Muito obrigado. Fabiano, meu compadre. Jaime, amigo, professor, meu colega lá na Miss Tridentina, né? O microfone agora para vocês, dar suas considerações. Se vocês quiserem também divulgar as redes sociais de vocês, o Fabiano eu sei que não é aberta, né? Mas quiserem, sim, é assim? Então, divulgar as redes sociais de vocês, enfim, as trabalho, últimas considerações, né? É verdade, o trabalho. Fique à vontade. Esqueço a DM Sports que patrocina. Por favor, fica o microfone de vocês. DM, não DM Sports, não. DM, empresa de cartão de crédito. DM Card. Isso, antiga DM Card. DM Card. Agora DM. Para mim, prazer imenso falar com vocês, falar de judô, falar de fé, né? Mais aprendi do que falei aqui, para falar bem a verdade, né? Até quando o Estevão me chamou, eu falei assim, o que eu posso contribuir, Estevão? Mas eu vou, se você está falando que é para eu vou. Então aprendi bastante, assim, se você acha que eu tenho condições de falar, eu vou. Mas queria agradecer, foi bem bacana mesmo, bem legal. Minha rede social é meio diferente, porque quando eu fiz, foi uma sugestão que deu lá, porque eu nem sabia mexer em Instagram, nada, então é fabiano.barros. Estou colocando aqui em cima. Isso, @fabiano.barros.5680. Não me pergunte o porquê desse 5680. Surgiu lá, eu dei a aceitar. E é isso, agradecer também o pessoal da DM, né, que me ajuda aí bastante nas competições, a equipe de alto rendimento de São José também, e a Prefeitura Municipal que sempre dá uma força aí. Eu sou atleta da Prefeitura, aluno da Prefeitura. Comecei numa escolinha da Prefeitura, num centro comunitário, e fui até faixa preta e estou até hoje como aluno da Prefeitura. E representando o Brasil. Né? Verdade. Tá bom? É isso. Maravilha. Eu agradeço imensamente a oportunidade aqui de poder falar um pouco da minha experiência com Karatê Do, com a experiência em educação. Agradeço ao Estevão, ao Wesley. Isso. Wesley Mineiro. Mineiro. Meu chefe. Né, a comunidade Toque de Amor por permitir esse espaço, né, e pelo interesse também. E agradecer imensamente também ao Colégio Mater Puríssima, que
me acolheu, né, como professor de história e acolheu o projeto de karatê. Se não fosse o Colégio Mater Puríssima, não teria essa repercussão, né, que fazia até trazer aqui, de ter os alunos. Então, a confiança, a amizade dos professores, da direção do colégio, é uma coisa que eu agradeço imensamente e eternamente. E fiquei muito contente de poder falar isso, né? Só uma coisa, as mulheres também podem fazer karatê. Porque, inclusive, lá onde eu ministro aulas, né, a gente tem turma de meninos e meninas, né, de homens e mulheres. Então, tem mães que fazem karatê, mas são separados até para a gente poder adaptar aquilo à necessidade, né? Mas é como eu falei, quem não quer aprender a olhar melhor, a ser mais perseverante, a ter mais presença, isso não é uma coisa só para o homem, isso é uma coisa para todo gênero, tanto o homem quanto a mulher. Então, porque às vezes arte marcial só de homem, lógico, a gente é tudo adaptado, mas assim, eu creio que há tanto o judô também, né? Você vai se enriquecer disso. Agora, um grande ponto que eu chamo a atenção, sim, olhe bem para o professor do seu filho. Isso. Porque o professor do seu filho é que vai dar o verdadeiro caminho pelo qual ele vai se encaminhar na arte marcial. Não é a técnica que vai resolver o problema, né? Tanto que lendo aquele livro medieval, ele falava assim, era mais importante ser como professor, né? Era mais importante o professor ser do que saber. Então, as pessoas iam atrás do professor não pelo que ele sabia, mas pelo que ele era. Então, procurem, né? Vai procurar o karatê, o judô, alguma arte marcial. E não só na arte marcial, viu, gente? Olha o professor do seu filho que está ensinando você na escola. Vê se ele é uma referência do que você quer. Você, cristão católico, valoriza tanto isso. Será que seu professor está ensinando exatamente isso? Será que ele não está contradizendo o que diz a igreja? Pensa nisso. Acho que é uma boa, viu, Jair? E agradecer imensamente a minha esposa, que está lá com meus 4 filhos, permitiu que eu viesse que aqui faz também. karatê, que se ele não agradecesse, amigão, a casa ia cair quando chegasse. Gente, muito obrigado, de verdade. Assim, para mim foi um ensinamento muito bom, me fez relembrar épocas bem legais da minha vida. E, cara, show de bola. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns mesmo, muito legal. E olha, você que tá aí, cara, não perde seu tempo. Curte aqui, compartilha, comenta, cara. Comenta. De repente pode trazer de novo pra gente entender mais esse assunto, que foi bem legal. E eu vou dar uma coisa pra você. Eu não falei pra ele que faria isso, mas eu vou fazer. Beleza? Cara, se você gostou de um Talk Field que você já assistiu e gostaria que fosse uma repetição, quisesse ver de novo, ou a continuidade do assunto, cara, comenta aqui, chama aqui, vai comentando, vai comentando, vai comentando. Quem sabe a gente traz esse cara de novo, fala de novo, aprofunda. Esse carismático aqui. Beleza? Ó, seria um assunto, cara, que a gente falaria aqui, bastante, bicho, horas, porque é fantástico, de verdade. Meu amigo carismático. Amigo tradicional, sempre um prazer. Sempre um prazer. Vai comentar que você tá bem vestido hoje. Ah, eu tô, cara. Você também tá bonitão, cara. Você tem sua camiseta. Vamos levantar pro pessoal ver aqui? Vamos, olhadinha. Olha aqui. O que é essa camiseta aqui, meu compadre? Cara, a camisetinha é santo propósito, irmão. Olha só. Na vida, cara, o que você carrega junto de você precisa representar de quem e quem você é. Tem então camiseta cristã. Exato. Com propósito, com sentido, cara. Então, se você quer se vestir bem, de acordo com a tua fé, de acordo com quem você é, santo propósito é a caneta pra você, beleza? Você quer minha, hein? Mas você pode adquirir a sua nesse link que tá mostrando aqui. Beleza? Valeu. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E a gente se vê no próximo Talk Field. É isso aí. Mineiro, patrão, fecha a conta. Fecha a conta. Show de bola.